Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 25 de novembro de 2019, expediente, projeto de lei PL 115/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações números 949 e 950/19, do vereador Zairo Casagrande. Indicações números 951 e 952/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 953/19, de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Requerimento número 572/19, de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento Paiol. Indicações números 954, 955 e 956/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimentos números 573/19 e 574/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 957/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei PE 133/19, de autoria do prefeito municipal. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Fará o uso do horário político aos senhores Thaís Rocha Macedo, Priscila Claman e André Luiz Goulart, representando a macro-regional de Criciúma da Secretaria de Estado de Saúde, para falarem a respeito das filas do Sistema Único de Saúde, conforme solicitado pelos vereadores Antônio Manuel e Edson do Nascimento. Cederem seus tempos os vereadores Ademir José Honorato, Aldinei Potelec, Antônio Manuel, Camila do Nascimento, Dailton Feuser, Edson do Nascimento, João Batista Beloli, José Paulo Ferrarese, Júlio Kaminski, Júlio Colombo, Moacir da Júri e Salésio Lima. Desta forma, gostaríamos de convidá-la que adentre ao plenário e tome assento à mesa, junto à mesa diretora. Para dar as boas-vindas ao nosso convidado, convido o vereador Edson do Nascimento para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste, vereador Toninho, obrigado por nos acompanhar no requerimento, né? Eu acho que esse requerimento, se a gente pedisse para todo mundo assinar, todos os vereadores assinariam, né? Porque é uma questão que a gente quer tirar alguns esclarecimentos. Quero agradecer a Thaís, obrigado por estar aqui, a Priscila, obrigado por estar aqui, e também o doutor André, obrigado por estar aqui. E a gente quer deixar com vocês, né, para tirar as dúvidas dos vereadores e dar alguns esclarecimentos, né, sobre algumas cirurgias represadas, sobre algumas... E aí a gente gostaria, né, que vocês pudessem explanar para nós, sintam-se à vontade. Essa aqui é a nossa casa, uma casa muito tranquila, sintam-se à vontade, tá, para dar os esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente.
Portanto, com a palavra, os nossos convidados. Boa tarde a todos. Conforme, então, o vereador nos apresentou, né, nós viemos aqui representar a Secretaria do Estado de Santa Catarina, a Central de Regulação de Internações Hospitalares da Macro-Região Sul, atendendo o requerimento, né, feito pelos senhores, referente, então, à questão de cirurgias eletivas. Então, por que regular as cirurgias eletivas? A decisão, então, de regular as cirurgias eletivas, ela partiu após a aprovação da Lei 17.066, de 11 de janeiro de 2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar. Então, essa lei, ela determinou a publicização das filas de espera no estado de Santa Catarina. Então, a partir do decreto 1168, de 29 de maio de 2017, a Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com os municípios, estabeleceu alguns critérios em relação à demanda de fila de espera, tanto de consulta quanto de cirurgia e também de procedimentos. Neste mesmo decreto, então, no artigo 4º, o Estado assumiu a responsabilidade de regular as cirurgias eletivas através das centrais de regulação de internação hospitalar. Para isso, no Estado, foram criadas, então, 8 centrais de regulação, onde, aqui em Criciúma, a gente tem instalado a sede da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Macro-Região Sul. Então, a nossa área de abrangência, ela contempla desde Imbituba até Passo de Torres. Então, além de regular as cirurgias eletivas, ali na Central de Regulação, nós também regulamos tudo que se refere à demanda de internação hospitalar. A questão de busca de leito de UTI, internação clínica, leito psiquiátrico, leito de retaguarda, todas essas demandas que envolvem internação hospitalar passam conosco ali. Então, agora a gente vai explorar um pouquinho, né, a demanda do dia de hoje, que seria, então, o fluxo das cirurgias eletivas. Então, como a gente já colocou, agora a gente vai colocar para vocês, então, o passo a passo, desde o momento que o paciente ele entra nesse sistema e como é que vai dar todo o processo dele até a conclusão, que é a cirurgia propriamente dita. Então, o paciente, o senhor A, está lá na casa dele, tem uma dor nas costas, vamos supor, ele busca a sua unidade de saúde, passa pelo médico da família, que faz as solicitações de exames, e identifica que ele tem alguma necessidade, algum problema relacionado à coluna. Então, ele vai fazer um encaminhamento dessa pessoa para o centro de especialidades do município. Agendada essa consulta, então, ele vai passar pelo especialista, que nesse caso é um ortopedista, que vai avaliar tudo aquilo que o médico da unidade básica já fez, complementa informações que se fazem necessárias, e aí ele identifica, não, realmente o senhor precisa fazer uma cirurgia de coluna. Uma vez identificada essa necessidade, então o paciente vai precisar passar pelo ambulatório de especialidade, de alta complexidade, que hoje a região da ANREC para ortopedia se concentra, então, no Hospital São José. Então, ele faz o agendamento dessa consulta com o especialista de coluna. Chegando lá no hospital, né, no ambulatório do hospital, o ortopedista avalia e confirma realmente a necessidade dele é uma cirurgia de coluna. Então, o que acontece com esse paciente? O médico vai emitir um laudo, que a gente chama um laudo de AIH. Nesse laudo, ele vai estar descrevendo qual é a necessidade do paciente, justificando, né, a necessidade cirúrgica e colocando, então, o procedimento que ele precisa ser submetido. Para o SUS, os procedimentos eles são nomeados, identificados por códigos. Então, o paciente vai ter uma necessidade cirúrgica para um código X. Aquilo é que ele vai precisar.
Uma vez que ele tem esse laudo na mão, que ele sai lá do hospital, do ambulatório, ele vai até a Secretaria de Saúde do seu município, onde ele vai buscar a pessoa responsável, o setor responsável das cirurgias eletivas, vai estar entregando esse laudo para essa pessoa, que vai transcrever toda a informação que está naquele laudo que o médico fez, vai transcrever para o sistema CISREG. A Central de Regulação, ela trabalha com o sistema CISREG, que é um sistema que foi implantado, né, e foi protocolado pelo Ministério da Saúde, que regulamenta toda a parte de regulação. Então, esse é o sistema que nós trabalhamos. Uma vez que ele insere esses dados neste sistema, a Central de Regulação identifica esse laudo, onde vai passar pela avaliação do médico. Então, pelo médico regulador. O que o médico regulador dentro da central faz? Faz a leitura do laudo. Se ele identifica que o paciente tem alguma coisa a mais que necessite ser priorizado, ou seja, se ele tem algum complemento de informação que faz com que ele seja mais urgente do que todos aqueles que estão na fila, o médico faz a priorização. Se ele identificou naquela leitura, lembrando que o médico regulador, ele lê aquilo que o município transcreveu para o sistema. Ele fez aquela leitura, identificou que o quadro daquele paciente, por já se tratar de eletivo, então ele tem condições de aguardar o seu procedimento, ele fica na fila aguardando, então, pelo procedimento. Então, uma vez que ele está ali na fila, o que a Central de Regulação faz? Todos os hospitais têm o que a gente chama de plano operativo, ou seja, aquilo que o hospital contratualiza junto ao Estado e diz, eu posso fazer isso, e diz a quantidade do que ele pode estar fazendo, certo? Então, uma vez que a gente tem esse plano operativo, a central vai puxar todas as demandas que estão em fila. Quem foi priorizado pelo médico regulador, então vai ser o seu acesso passado acima de todos. Aquele que o médico avaliou que está tudo certo, que tem a necessidade, mas que pode ficar aguardando, fica aguardando a sua vez. E, em paralelo a tudo isso, a gente tem junto as demandas judiciais. Demanda judicial, a gente cumpre. Então, ela passa frente a todas as necessidades que estão naquela fila. Então, esses é o meio que a gente faz a liberação. Se o paciente está ali a ordem, a gente puxa a fila, o hospital pode fazer, então, uma cirurgia por mês. Do grupo da coluna, a gente autoriza aquele primeiro que está ali na fila. Uma vez que a Central de Regulação, então, autoriza, a gente tem internamente um sistema, o Drive, que a gente compartilha simultâneo com o hospital e com o município, para que ele possa identificar quem foi o paciente autorizado à cirurgia, tanto o hospital, para poder fazer a programação, quanto o município para fazer a buscativa, então, daquele cidadão. E aí, uma vez que todo esse triângulo, essa tríade acontece, essas informações compartilhadas, faz o agendamento e aí o paciente pode ter, então, o seu tratamento concluído. Então, esse é o caminho que o paciente percorre, então, neste período. Para a questão de entendimento também, nós trouxemos para apresentação o plano operativo do Hospital São José, que, como a Priscila, então, colocou, o contrato que o hospital tem com o seu gestor, que no caso aqui é o município de Criciúma, para a execução de cirurgias eletivas. Hoje, o que temos em plano operativo no Hospital São José na média complexidade? 50 cirurgias geral mês para atender a região carbonífera, então essa cota não é exclusiva do município de Criciúma. E 25 cirurgia de ortopedia de média complexidade, então também para atender toda a região carbonífera. Na alta complexidade, nós temos um total de ortopedia alta complexidade, 8 cirurgias mês, e aí é subdividido uma cirurgia no grupo do pé, uma cirurgia no grupo da mão, uma cirurgia no grupo do joelho, 2 cirurgias de quadril e 2 cirurgias de coluna. Agora, a partir do mês de dezembro, o hospital vai estar realizando 6 cirurgias de coluna na alta complexidade ao invés de 2. Eles ampliaram, então, o acesso da cirurgia de coluna.
Isso para atender a região da ANREC, tá? Na cardiologia, nós temos acesso a 4 cirurgias cardíacas mês. Angioplastia, a gente tem 3,5 cirurgias mês. Então, num mês, a central de regulação libera 3, no outro mês, 4. E assim sucessivamente durante o ano. Neurocirurgia, 3 cirurgias mês. Marca-passo, 1 por mês. E na endovascular, 4 cirurgias por ano. Tá? Então, como eu tinha citado anteriormente, o paciente, uma vez que ele tem o seu laudo emitido, inserido no CISREG, ele vai ter a sua necessidade cirúrgica representada por um código, certo? Quando o Estado, então, para transparecer todo o processo, foi colocado no ar, então, o site Fila de Espera, onde qualquer cidadão que tenha acesso a um ponto de internet pode estar consultando e identificando a sua posição na fila. Então, ele vai precisar acessar o site, informar o seu cartão SUS ou CPF e vai poder se identificar ali dentro da fila. Como é que a fila foi configurada? Então, a fila, quando o Estado configurou, ela configurou por código de procedimento. Então, o cidadão precisa fazer uma cirurgia de coluna, uma artrodese, vamos supor, de nível 12. O que acontece? A coluna, ela tem cervical, torácica, lombar. Então, o que acontece? Você tem, para cada isso, você tem um nível, tá? E um código. Só que todos esses níveis, que é representado por um código, ele faz parte do grupo coluna de alta complexidade. Então, quando você acessa a fila e você se identifica como estando na posição de número 2, você está na posição de número 2 para o procedimento X do seu município, que está contemplado num grupo de alta complexidade da coluna, onde tem outras infinidades de procedimento. A central de regulação, ela autoriza o grupo coluna e não o código em específico. Então, por isso que quando o cidadão faz a consulta, né, ele gera uma expectativa que não é alcançada, que não é contemplada na realidade. Por este motivo, porque ele é representado por um código, mas a central libera o grupo, certo? Então, a fila, como é que a fila se comporta, né? Ela é atualizada uma vez na semana. Então, toda segunda-feira, o banco de dados faz a exportação de tudo aquilo que foi inserido no transcorrer da semana e apresenta a fila. Então, na verdade, a apresentação da fila é na segunda-feira. Se você passou na consulta na quarta e entregou o laudo na secretaria, na quinta-feira você vai consultar, você ainda não aparece no sistema, porque ele só vai migrar as informações na próxima segunda-feira. Então, depois que você entregou o laudo, só na semana seguinte é que você consegue se identificar, que o cidadão consegue se identificar dentro da fila de espera. E quando o laudo, o regulador leu aquele laudo e ele ficou com alguma dúvida, ele ficou com alguma necessidade de informação, porque ele não está vendo o paciente, ele está lendo um papel. E aí ele devolve para o município essa solicitação pedindo complemento. Se você for lá se consultar, você não vai se localizar nessa fila, porque uma vez que o laudo é devolvido, ele sai da fila de espera para que a informação seja complementada e só posterior ao que a gente chama de reenvio, né, a recolocação da informação, é que novamente você vai poder se identificar na fila. Uma coisa importante de colocarmos, né, é que quando o laudo é devolvido, então se o paciente faz a consulta, ele não se identifica na fila, e esse motivo é que faz a fila também ela modificar, porque quando ele retorna para a fila, ele retorna para a posição inicial. Então, vamos supor que hoje eu faço uma consulta, eu sou a primeira da fila, mas na avaliação que o médico regulador fez, ele devolveu 3 pacientes que estavam na minha frente. Quando essas 3 pessoas tiverem seu laudo reenviado na central, eles vão ocupar suas posições em posição inicial. Então, da primeira posição, eu vou voltar a ocupar a 4ª, porque na ordem cronológica, eu sou a 4ª paciente.
Então, os meios de auxílio, então, ao cidadão, né? Então, qualquer dúvida que o cidadão tenha referente à demanda de cirurgia eletiva, ele pode procurar a sua Secretaria de Saúde. Todas as secretarias de saúde têm um técnico responsável que tem um canal direto com a Central de Regulação. A Central de Regulação ela não faz atendimento ao público, né? Mas qualquer demanda que os municípios tenham, a gente sempre está disponível a atender. E também tem os canais de ouvidoria, que a gente sempre responde a demanda do cidadão também via canal de ouvidoria. E da nossa parte seria isso. Obrigada. Então, nós vamos abrir para os questionamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Edson do Nascimento. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, a todo o público que nos assiste também pela TV Cidadã, pelas redes sociais, a Thaís, a Priscila, doutor André. Pois então, a gente agradece aí a explanação. Acredito que a maioria dos vereadores já conhece um pouco desse sistema pelo fato de todo dia, né, ter pessoas batendo nas suas portas. Eu estou até nervoso, sabe? Porque eu convivo, nós convivamos no meio da sociedade e nós sabemos quantas pessoas sofrem. Eu não sei se o sistema do município às vezes está meio enrolado, às vezes tem algumas falhas, né? Mas eu vejo, senhoras, isso na minha comunidade, com a bexiga caída para fora, que tem que vir por 24 horas, que tem que vir para o hospital, quase todos os dias tentar recolocá-lo e agilizar. Nós temos pessoas de arrasto sem condições de caminhar, né, com coluna, com joelho, e nós não vimos de vocês uma proposta do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, que possa avançar essa fila. Então eu queria, quem sabe, ouvir de vocês, ou levar esse apelo ao governo do Estado, à secretária de Saúde do Estado, porque nós somos vereador dessa cidade, nós defendemos essa cidade, mas torcemos que o Estado todo avance com essa fila de cirurgias. E quando diz que o Estado é o Estado que regula a fila, eu acho que trata-se como o Estado, como o responsável, o gestor da saúde quanto à cirurgia. Então, temos que pressionar o governo federal também, não temos só pressionando o Estado. Temos que ter esse olhar, temos que ter nossos deputados federais que defendam isso lá, mas temos que ter um governador que vá à busca no governo federal. Desculpa, estou saindo um pouco fora, mas eu queria ouvir de vocês se vai haver um avanço pela Secretaria de Saúde do Estado nessas filas sobre cirurgias. Então, vereador, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o governo federal, estabelece semestralmente o mutirão de cirurgias eletivas. Neste momento, ela está acontecendo, tem vigência até o dia 31 de dezembro. E os procedimentos que fazem parte do rol das campanhas, elas são categorizadas a partir de deliberações de CIB. Então, a partir do consenso dos gestores municipais com a gestão estadual, é que se estabelece quais os procedimentos que vão fazer parte do mutirão do semestre. Então, essa é uma ação, uma estratégia que o Estado tem feito semestralmente, no sentido de tentar agilizar, né, as filas de espera. Neste momento, o Hospital São José tem feito 30 cirurgias de quadril no mutirão, né, desse segundo semestre. Então, se a gente for pensar em plano operativo, a gente está agilizando 2 anos e meio de fila, né? A gente está fazendo 40 cirurgias de joelho, que se a gente for pensar que é uma por mês, a gente está fazendo quase 4 anos, 3 anos e meio de fila. A gente entende que as demandas são muitas, mas, assim, em parceria com os gestores municipais, é que a gente vai
né, ter mais agilidade nesse processo, porque os procedimentos que fazem parte do rol de campanha são decididos em conjunto com os municípios, não é uma decisão exclusiva do Estado. E aí é importante lembrar que esse rol de procedimentos que é apresentado, né, que é deliberado, ele é apresentado aos hospitais, aos prestadores, que fazem a leitura desses procedimentos e identificam a sua capacidade técnica e nomeiam quais os procedimentos que eles vão estar executando, dentro daquilo que compete, que está dentro da capacidade deles. Com a palavra o vereador Dailton Feuza. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, cordial boa noite. Quero cumprimentar os nossos convidados. O procedimento que vocês nos apresentam já é de conhecimento dessa casa. E, para nós, esse pedido de requerimento para a vinda de vocês é porque vocês apresentaram o que nós já sabemos, que as cirurgias são mínimas. Nós estamos falando, nessa região, de quantas mil pessoas? Não estamos falando de Criciúma, que temos 219. Estamos falando de toda uma região onde apresentam 50 cirurgias, 25. Isso é vergonhoso para o governo do Estado. É o mínimo. Eu gostaria de saber qual é o valor hoje aplicado em cirurgia aqui no Hospital São José. Só vou entrar no São José. Qual é o valor que hoje é aplicado? A primeira pergunta, qual é o valor que hoje está sendo aplicado em cirurgia? Porque nós que moramos em comunidade, eu tenho aqui, depois eu posso, tive já 5 vezes na Secretaria de Saúde do município, um caso de uma cirurgia de cabeça e pescoço. O cara está morrendo, o secretário diz que é uma por mês, e o cara tem o vírus, é portador do vírus, está morrendo no fundo da cama e tem 4 na frente dele. Uma por mês. Aí até o cara me mandou aqui, depois eu mostro para vocês. Secretário, eu vou convidar para o velório do meu irmão, do meu cunhado daqui a uns dias. Porque estão morrendo gente em casa, na fila. Então, eu acho que o valor aplicado é muito pouco. Nós precisamos, juntamente com vocês, a culpa não é de vocês, nós aqui não sabemos que vocês não são. Agora, nós, juntamente com vocês, precisamos, sim, trazer um número muito maior de cirurgias, porque ninguém tem condições de ficar 1 ano aguardando no fundo da cama. E tem gente morrendo. E não estou aqui acusando vocês, porque vocês são os menos culpados. Vocês fazem a regulação. Então, mas vocês têm que dar a direção para essa casa, levantar a bandeira e buscar a solução. Nós não podemos achar, nós não queremos aqui achar culpado. Nós queremos resolver o problema, porque todo dia o meu celular chama 4, 5 pessoas pedindo, pelo amor de Deus, que ajude essas pessoas. E a gente não tem o que dizer, porque vai na secretaria, a secretaria nos passa que o papel dela fez, que era consultar, encaminhar, fazer os exames. Que falta o governo do Estado fazer a sua parte, que é liberar a cirurgia. Então, nós precisamos de vocês, que nos dê um norte para que nós resolvemos essa situação. Obrigado. Então, respondendo ao vereador, com relação a custo, números, isso enquanto central a gente não faz esse tipo de acompanhamento. O que acontece? O Estado, ele contratualiza com os serviços, com os prestadores, certo? Os prestadores, eles colocam para o Estado qual é a capacidade técnica instalada que eles têm. E aí, mediante essa capacidade técnica instalada, eles dão o quantitativo de procedimentos que eles conseguem estar executando, e é a partir daí que o Estado, então, faz o contrato, certo? Todos os procedimentos SUS, cirúrgico, qualquer procedimento vinculado ao SUS, hoje ele está atrelado a uma tabela de valores, que é a tabela SIGTAP, que a gente chama. Então, tudo está descrito ali, cada procedimento tem um valor e é aquilo que o hospital vai estar recebendo. Então, com relação a números, valores, isso a gente não consegue passar.
Mas o que a gente sabe é que os hospitais, os prestadores, eles apresentam para o Estado o que eles podem estar executando, tanto de procedimentos quanto quantitativo. E aí, a partir daí, os contratos então são firmados. E eles são reavaliados anualmente. E essa reavaliação parte sempre da série histórica. Então, se o hospital se dispôs a fazer, por exemplo, 100 cirurgias, ele não cumpriu as 100 cirurgias que ele se dispôs a fazer, este contrato é revisado e é reduzido para aquilo que ele conseguiu executar. Consequentemente, o valor também é reduzido. Se ele apresenta uma série histórica maior do que foi contratualizado, o Estado identifica que a região tem aquela necessidade, então é ampliado este quantitativo e, proporcionalmente a isso, o valor do contrato. Então, sempre é feita essa avaliação e feito esses ajustes conforme os hospitais vão caminhando e prestando os serviços. Com a palavra, o vereador Aldinei Portelec. A gente foi caminhando. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Cumprimentar os nossos convidados, agradecer pela presença de vocês aqui, poder prestar um pouco de esclarecimentos para a gente. Eu acho que a minha pergunta vai complementar aquilo que o vereador Feuser falou. Minha pergunta é com relação à questão do porquê, porque como nós podemos observar ali, 50 cirurgias, um exemplo de ortopedia que tu colocasse, mais 25 de outros, e o porquê só desse número, né? Se o problema é custo, mesmo recurso disponível do governo do estado para fazer essas cirurgias, ou é capacidade técnica do hospital ou das clínicas, enfim, para atender o número X de cirurgias, né? E aí, assim, essa é a primeira pergunta. Qual é o problema? Porque nós queremos tentar encontrar uma solução para esse problema, né? Assim como o vereador Feuser, acredito que todos nós, vereadores, em algum momento, nós somos procurados por pessoas que estão na fila do SUS. Por pessoas que estão ali esperando por uma cirurgia, seja uma cirurgia de joelho, seja uma cirurgia de quadril, seja uma cirurgia de pescoço, seja uma cirurgia no pé, enfim, todos nós em algum momento somos procurados. E aí você tenta ajudar e a gente sempre esbarra nessa questão, está esperando a liberação da cirurgia por parte do governo do estado. Então, o problema, a meu ver, parece ser o quê? É recurso? É a capacidade técnica dos entes? Se for recurso, por que o governo do estado de repente não aplica mais? Se for capacidade técnica, por que, por exemplo, nas cirurgias eletivas, aí o hospital, o ente, ele acaba fazendo um número bem maior em menos tempo de cirurgias eletivas do que o normal, né? Então, por que disso? Porque nós precisamos encontrar, na verdade, uma saída, uma solução, encontrar, como o vereador disse, um norte. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Porque, como o vereador falou, as pessoas estão morrendo na fila. Está passando 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não sai a cirurgia. E não sai, a fila não anda, a fila não vai. Então, qual é o problema? Acho que nós precisamos identificar qual é de fato o problema, o que está acontecendo, para que, uma vez identificado o problema, tentarmos resolver, de alguma forma, ajudar o governo do estado, se tiver que ir, sei lá, no governador, se tiver que ir no presidente, mas alguma coisa nós precisamos fazer, porque são vidas de pessoas, e assim como vocês têm família também, têm amigos, com certeza, de repente, no meio dos seus amigos, sua família, de repente tem lá uma pessoa também que está na fila esperando. Né? E por mais que você queira ajudar, está na fila e não libera. Então, qual é o problema? É falta de recurso, é capacidade técnica dos entes, e se for um dos dois, por que nas eletivas eles acabam aceitando fazer mais? Como dito, né, então os contratos eles são realizados diante da capacidade instalada, porque as cirurgias eletivas elas representam 25% do montante que o hospital executa. Então, o Hospital Porta Aberta, como São José, ele tem um volume muito grande de execução de procedimentos pela porta da urgência. Então, eles acabam
ocupando grande parte da sua capacidade com as demandas de urgência e não conseguindo ampliar sua capacidade de cirurgias eletivas. Uma alternativa que o governo do estado tem tentado também é fortalecer os hospitais menores, no sentido de absorver as demandas de média complexidade, deixando para o hospital maior realmente atender o que se trata da alta complexidade. Então, basicamente seria isso, assim. E tem uma outra questão que a gente esbarra também de interesse dos profissionais em executar procedimentos tabela SUS, né? Então, isso também é um entrave, né? Mas a tabela SIGTAP está aí, ela é nacional. Não há algo que, enquanto Estado, possa ser diferente dos outros estados do país. O que se tem de diferente é, como a gente falou, que são os mutirões de cirurgia eletiva, onde são pago um complemento, um prêmio, naquele rol de procedimentos que fazem parte da campanha, que esse rol é estabelecido mediante parceria dos gestores municipais com a Secretaria de Estado. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Também está cedendo seu tempo do horário político. Não. É a Isabel, a nossa coordenadora. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Quero agradecer a Thaís, a Priscila e o André por estar aqui nessa tarde e trazer um relatório, uma explicação a respeito da saúde em termos de região, a respeito do Estado. Mas eu gostaria, tenho duas perguntas para fazer aqui, até porque o município, o prefeito Clécio Alvaro, está empenhado, focado em zerar aqui as consultas e exames. Essa casa ajudou, fez o refis, com o intuito de aplicar o recurso financeiro vindo do refis aqui para aplicar justamente nas consultas que estavam bem represadas aqui, nos exames. E a questão hoje é esse impasse. A pessoa faz a consulta, faz os exames, identifica-se que é necessário fazer uma cirurgia, e aí essa espera, essa fila, que é tão longa, muitas delas meses e meses, né? A pergunta que eu faço é, hoje, na região carbonífera aqui que você citou, quantas cirurgias são represadas, por exemplo, da ortopedia, cardiologia, quantas são hoje? Você deu um relato ali, citando um hospital só, São José, que faz 50, 25 cirurgias de ortopedia. Quer dizer, é muito pouco, se tratando de uma quantidade, como citou o vereador Feuser aqui, de uma quantidade tão grande que não é só Criciúma, mas é toda a região, e pessoas realmente estão sentindo na pele, porque não tem condições financeiras de ter um plano de saúde próprio, privado. Depende do SUS, depende da boa vontade de gestores. Eu sei que vocês aqui não têm culpa nenhuma nessa história, mas nós, como vereadores, somos os fiscais aqui, principalmente se tratando de Criciúma, e a gente tem acompanhado, eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara, temos acompanhado isso aqui, e muitas vezes a gente sente, porque tem essa compaixão de sentir o que as pessoas muitas vezes estão sentindo lá, de terem e de esperarem há tanto tempo por uma cirurgia. E então a minha pergunta é, quantas cirurgias que são represadas aqui no município de ortopedia, cardiologia, enfim, e qual é o planejamento que a gerência de saúde tem, ou o Estado tem, a Secretaria de Saúde, com relação para zerar? Eu citei aqui o município que foi feito o refis com esse intuito, esse pensamento focado para zerar a fila dos exames e consulta. Qual é o planejamento que vocês têm aqui, né, falando da Secretaria de Saúde, para zerar a fila? Né? Qual é o planejamento? Será que
é feito sempre mutirão, mas será que isso vai zerar as filas? Porque do jeito que está, o pessoal está morrendo, infelizmente, no aguardo de uma cirurgia. É isso? Então, respondendo ao questionamento do senhor vereador, sempre que é feito o contrato, como a gente já citou, é feita uma estimativa dentro da população de abrangência daquele prestador, né? É feito um cálculo, então, sobre a população, feito uma estimativa, e aí dali eles determinam quantas consultas essa população vai ter de acesso e, proporcionalmente a isso, quantas cirurgias, então, vão ser programadas, vão ser pactuadas. Então, é feita uma proporção entre consultas e cirurgias. Quando os municípios eles se propõem a zerar, dar conta dessas filas, então, de consultas, ele acaba que não consegue ser contemplado e agilizado as cirurgias em função deste entrave, porque a contratualização, ela fez uma previsão, uma estimativa menor, ele não fez esse objetivo de zerar naquele momento. Como ela é anual, o contrato, então ele faz o estudo durante a série histórica do ano. E aí quando tem esse boom, vamos dizer, de consultas executadas e laudos de cirurgias liberados, os prestadores não conseguem dar essa vazão proporcionalmente. Mas, em paralelo a isso, existem então as cirurgias de multirões, que é aquilo que o Ministério da Saúde, o Estado delibera e que aí vem com o objetivo, então, de zerar essas filas, de dar conta a toda essa demanda extra que foi produzida pelos municípios, no intuito, então, de estar zerando. Só que isso também fica sempre atrelado ao que os prestadores têm de condições de estarem executando. Então, em geral, o foco das cirurgias de campanha, os mutirões, são aquilo que é de média complexidade. E que aí a gente tem outros hospitais da região da ANREC que conseguem absorver essa demanda. Mas aquilo que é procedimento de alta complexidade, ele fica restrito ao Hospital São José, que é a referência da região, e que teve o seu contrato planejado dentro de uma série histórica e que não conseguiu acompanhar, né, o investimento que o município que determinado município fez com o objetivo de zerar então as suas filas. Com relação às filas, ao quantitativo, hoje a gente não tem isso para apresentar para o senhor e para os senhores, mas a gente pode estar encaminhando isso, né, para vocês terem o conhecimento de qual é a demanda reprimida então da região da ANREC. Isso a gente pode estar encaminhando. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vocês puderem encaminhar para a Comissão de Saúde. Membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste, gostaria de saudar aí a Thaís, a Priscila e o doutor André. E eu vou ser bem sincero, eu me senti um pouco frustrado, não pela explicação do protocolo, muito bem apresentada por vocês, excelente apresentação, mas eu me sinto frustrado porque o que nós estamos buscando aqui são soluções. O procedimento realmente a gente conhece. E a gente ouvindo esses números friamente, eu começo a imaginar as pessoas que realmente estão na fila e escutam isso com uma paciência danada, sabe? Esses números, esse contrato feito com o hospital, ele também não reflete a realidade. Ele não reflete a realidade porque, a partir do momento que existem centenas e milhares de pessoas nas filas, o procedimento não é realizado. Se não é realizado, ele não entra na série histórica. Se ele não entra na série histórica, o novo contrato ele não vai ter um número real. Ele vai ser baseado em cima da capacidade ou do atendimento que foi feito. E o cidadão, nós como homens públicos, para ele, o fato de o SUS estar pagando pouco, do Estado não estar repassando, mas ele está cumprindo a obrigação dele, que é a obrigação de custear a máquina pública. Então, a minha expectativa aqui hoje é que nós tivéssemos um encaixe, uma explicação do encaixe daquilo que vocês falaram, que o município ele oferta consulta, ele oferta exames,
e chega na hora da eletiva, acaba jogando o dinheiro fora. Além de frustrar a expectativa daquelas pessoas. Então, assim, está faltando um pouco de política aí, sabe? Isso não é com vocês. Porque eu desafio aqui qualquer vereador a dizer o nome do secretário da saúde. Eu não sei. Vocês sabem o nome do secretário de saúde? Isso significa falta de diálogo. Falta de... Elton, é o nome? Mas eu não sabia. Por quê? Porque não está presente. Por quê? Não vem buscar informações para solução. Muito simples. E isso não é com vocês, pelo amor de Deus. É uma constatação isso. Quando a pessoa é ativa, que se interage com o município, todo mundo sabe o nome, todo mundo quer interagir, nós estamos aqui para tentar amenizar um problema que a gente também sabe que é de décadas. Mas, assim, eu gostaria de agradecer vocês pela disposição, pela excelente explicação, mas dizer que, infelizmente, a parte política que poderia ajudar um pouquinho na saúde está bem distante da expectativa da sociedade. Obrigado. Com a palavra o vereador João Batista Bello. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Vereadores, estou um pouco rouco aqui. Queria cumprimentar a Thaís e a Priscila e o André. A Priscila é filha de um ex-vereador, filha do Camisa, né? Então, seja bem-vindo, ex-vereador Camisa. Bom, vocês não têm absolutamente culpa nenhuma. Respondendo à pergunta do Feuser e do Potelec, eu acho que falta, Júlio saiu, falta vontade política. Porque eu vejo que os nossos deputados da nossa região, eles têm que se envolver mais nas causas da saúde aqui. Eu sei que está sendo feito um trabalho do governador de enxugar a máquina pública, de fazer obras importantes na nossa cidade, mas nós não podemos esquecer das pessoas. E as pessoas estão morrendo na fila. Porque vocês falando ali, a gente percebe que quem não tem condições vai ficar para trás. Aí te faço uma pergunta a vocês, pergunta técnica. Vocês falou que tem a questão judicial, tem a questão da regulação, que o médico ele pode, né, colocar a pessoa na frente da fila, depende da gravidade. E aquela pessoa que não tem a gravidade, e ela vai ficando, até quando? Até porque o exame médico ele muda, a situação clínica da pessoa muda. Tu fez um exame hoje, amanhã tu pode estar alterado? E como é que fica essas pessoas? Qual é o controle que é feito em relação a isso? Porque eu conheço gente que está na fila, daqui a pouco ele olha lá, me pularam mais 4 para frente. Mais 4 para frente. Não tem conhecimento, não sabe, não vai lá, não procura. E outra coisa, com todo respeito, a nossa gerente de saúde devia estar aqui hoje. Eu não conheço ela, eu acho que a maioria dos vereadores não conhece. Eu acho que tem que se envolver mais nas causas aqui de Criciúma. Eu não conheço a Isabel, mas eu acho que ela deveria estar aqui hoje, ela é a responsável pela questão, não tirando o mérito de vocês, mas ela, como gerente, ela tem que participar mais das ações aqui da cidade de Criciúma e da região. Um abraço a todos. Então, só respondendo a demanda do vereador, justificando a ausência da nossa coordenadora Isabel, ela está de férias, e aí, por um requerimento, nós estamos aqui presente e representando, né? Lamentamos não atingir a expectativa de vocês, mas, infelizmente, a Central de Regulação ela não faz contrato. Nós executamos o contrato que já foi previamente elaborado em parceria dos gestores com o prestador, né? No caso do Hospital São José, a gestão é plena, então o município é que estabelece o contrato com o hospital. Então, infelizmente, a gente executa o que está lá pactuado, né? Referente às demandas que modificam no decorrer do tempo, o laudo ele pode ser complementado e reavaliado pelo médico regulador a qualquer momento. Não é porque hoje a minha demanda foi incluída em fila de espera que eu não posso ter o meu laudo reavaliado e complementado. Então, sempre... Nós temos mais 7 minutos, 3 minutos cedido pelo vereador Arlindo Silveira e 3 minutos cedido pela vereadora Giovana Zanetti. Então, sempre que houver necessidade, o município pode estar complementando informação e pedindo reavaliação do médico regulador. Com a palavra o vereador Arlindo Silveira. A pergunta que eu fiz foi o seguinte, aquela pessoa que está na fila, ela
vai ser passado para trás. É feita uma reavaliação de vocês ou o município tem que fazer a reavaliação mandada? Não, o laudo, a fila, ela é constantemente avaliada pelo médico. Ó. Sempre para ele priorizar, ele tem que avaliar as outras demandas que estão em fila para identificar se aquela demanda realmente ela deve ser priorizada em relação aos demais. Mas, paralelo a isso, se mudou o quadro clínico, o laudo ele pode ser complementado para uma reavaliação. Tem que ser mandado pelo município. E isso sempre o município é quem inclui a informação. Se não mandar... Não, aí segue cronologia. Com a palavra o vereador Arlindo da Silveira. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, imprensa, aos convidados, as convidadas. Só para responder a pergunta de algum vereador da quantidade de cirurgias represadas, que vocês não têm o número, eu tenho o número aqui, alguns. Cardiologia, 45. Se o mês tem 30 dias, a fila não vai acabar nunca. Endovascular, 27. Cirurgia geral, 734. Neuro, 42. Ortopedia de média, 502. Represados pacientes. Só Criciúma. Alta de ortopedia, 497. Otorrino, 227. E aí vai. A grande realidade, eu escutei atentamente os vereadores aqui, a preocupação de todos, o vereador Júlio, o vereador Zairo e aos convidados, o que falta realmente é o financeiro, porque o sistema SUS está falido. Esse sistema esquece, até já estou convidando a todos vocês para a audiência pública, dia 28, sobre a reformulação da tabela SUS, que será no Salão Negro, mas a questão é financeira. Tem que ter uma criatividade do governo do Estado, do governo federal, assim como foi aprovado nesta casa pelos vereadores, um refis feito pelo prefeito Clésio Salvador, aprovado aqui, onde praticamente zerou a fila, mas não adianta zerar a fila da consulta do município se o Estado não dá continuidade. Essa é que é a grande realidade. O paciente que o senhor tem uma cirurgia marcada, para mim, eu vou fazer os exames, faço meus exames de ressonância de joelho, por exemplo, uma prótese de joelho é R$ 176 para o médico fazer. Não vai fazer. Não sai fora da realidade. Uma esterectomia total por R$ 250. Quem é o médico que vai fazer? Um anestesista, R$ 58 fazer um troço desse. Não tem. É um negócio absurdo. Agora, tem que ter uma criatividade do governo do Estado, seja ela política, seja ela de qualquer tema que venha a ser discutido com a Assembleia Legislativa, como muito bem colocou os vereadores aqui, mas tem que ter uma saída. A comunidade que está lá na ponta esperando uma cirurgia, tem que ter. Eu tenho um amigo meu que está com 2 anos de quadril, esperando na fila. Teve que entrar na justiça. Teve que ir na Defensoria Pública, teve que fazer. Então, a expectativa não é que vocês não trouxeram a expectativa para nós, é que a gente esperava realmente que vinha com algum tipo de posição de solução para marcar com o secretário de saúde, ou para marcar com a própria gerente de saúde, para dar um encaminhamento. Foi feito o refis, foi gerado fila. E adianta, daqui a 6 meses. O procedimento de exame que foi feito agora, vereador Feuser, não vai valer, o médico vai pegar assim, não, mas isso aqui foi 6 meses atrás. Eu não vou fazer uma cirurgia, porque esse exame não. Então, é dinheiro jogado no ralo, e a questão é financeira. O resto é conversa. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Então, restam 2 minutos para as considerações finais. Então, agradecemos, a oportunidade. Se alguém tiver alguma necessidade, a Central de Regulação está instalada aqui no Pio Correia. Dentro do que está dentro da nossa responsabilidade, a gente está disposto a auxiliar, E, infelizmente, o que não está na nossa responsabilidade, a gente torce pelo Sistema Único de Saúde, a gente torce pelo fortalecimento do SUS, e que realmente o usuário que tem uma demanda,
ela seja atendida, né? Obrigada. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados. Um tema tão importante e precisamos se aprofundar mais para ter uma solução com as filas. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos despedir nossos convidados. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem é para solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje do PE 113/19, que autoriza o município a pavimentar a rua que dá acesso ao centro comunitário do bairro Primeira Linha,
Ele já passou por todas as comissões, senhor presidente. Então, solicitar apenas a inclusão na pauta no dia de hoje. Em votação, a inclusão na pauta do PS 113. Os favoráveis permaneçam, estão os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Edson do Nascimento. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para convidar todos os vereadores e avisar que está ali os nossos colegas ciclistas e vão chegar mais, para após aqui a sessão, ali no plenário, uma reunião com eles. Então, convidamos a todos os vereadores aqui presentes. Era isso, senhor presidente. Para falar sobre o projeto da ciclovia. Com a palavra o vereador Jairo Casagrande. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. Questão de ordem, presidente. A minha questão de ordem é para que esta casa envie mensagens de condolências à família de Hilda Rosso Guizo, que faleceu neste sábado, e ela exercia o trabalho de agente comunitária de saúde. Será atendido em pleno, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Eu peço para que rode um filmezinho rápido ali para a gente poder abordar. Tem som? Tem som? Não tem som, patrão. Dá para voltar de novo, senhor presidente? Porque colocaram sem som. Senão não faz sentido. Senhor presidente, dá para colegas estão desenvolvendo ações dentro de um projeto de intervenção social para chamar a atenção para... Dá para retornar o filme? Obrigado, hein? Vamos lá. Valendo. Quem olha essa flor linda da espatódia não imagina o perigo que ela apresenta para as abelhas, que infelizmente estão em extinção. Mas a gente vai deixar o João Lucas explicar um pouco melhor sobre isso. A espatódia está matando as abelhas. A espatódia é uma planta bonita, mas tem uma substância tóxica nas flores, que matam as abelhas. Ela é nativa da África, mas tem em várias cidades brasileiras. Em Criciúma, na Praça Esperantido Damiani, e ao lado do Colégio Marista, tem 3 árvores dessa espécie. O João é aluno da turma D do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Marista em Criciúma. Ele e os colegas estão desenvolvendo ações dentro de um projeto de intervenção social para chamar a atenção para a grande mortalidade de abelhas nos últimos anos. Os pequenos aprenderam que o inseto tem importância muito maior do que produzir mel. Com a ajuda da professora Tânia Fabres, agora eles entendem que os alimentos que chegam às nossas casas também precisam da ação polinizadora das abelhas. Além dessa parte da espatódia, será feita a distribuição de mudas de plantas que atraem as abelhas para alunos de infantil 5 e primeiro ano, para estimular as pessoas a plantarem e a cultivarem, a preservarem as abelhas, já que também tem um projeto de lei aqui que permite o cultivo de abelhas melíponas, que são abelhas nativas. De encontro ao trabalho realizado pelo primeiro ano do ensino fundamental aqui do Colégio Marista, um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores para proibir a produção, a distribuição e o plantio de espatódias aqui no município. O nosso projeto ele visa a extração delas e a substituição por árvores de mesmo porte ou que sejam frutíferas ou só de ornamentação, só de flores. Então o processo está caminhando, é o PL 109, ele é assinado por mim e pelo vereador Júlio Colombo
porque o vereador Júlio Colombo, ano passado, já tinha feito essa tentativa. Então, juntos agora nós aprimoramos e, coincidentemente, nós temos agora uma rede de apoiadores que é forte, né? Então, vamos aguardar pelo sucesso na aprovação. Enquanto o PL 109 tramita no Legislativo, o Gianluca deixa um recado. As abelhas, muitos produtos deixarão de existir. Sem abelhas, sem alimentos. Então, senhor presidente, esse projeto feito a quatro mãos, e nós escutamos vários comentários que existe uma lei estadual já com relação à espatódia. Nós pegamos essa lei estadual e realmente, vereador Júlio, aprimoramos. A nossa lei, sem sombra de dúvida, é bem melhor, bem mais completa do que essa lei estadual. E por isso a importância desse projeto, e desde já então estamos solicitando o empenho, o apoio de cada um, para que esta árvore seja suprimida do município. E substituída, como foi falado ali, não apenas arrancar, porque arrancar é uma coisa bem antipática, né? Mas substituir por árvores, então, do mesmo porte. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça leitura das matérias. Indicação número 949/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: estudo sobre aporte de recursos ao orçamento 2020 para o complexo industrial denominado Porto Seco, localizado no Anel Viário. Indicação número 950/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto: colocação de meio-fio, bem como drenagem pluvial em todas as vias que receberam camada asfáltica nos anos de 2018 e 2019. Indicação 951/19, de autoria do vereador Ademir Norato, assunto: providencia a pavimentação asfáltica da rua Fioravanta Zanetti, no bairro Sangão. Indicação número 952/19, de autoria do vereador Ademir Norato, assunto: providencia a pavimentação asfáltica na rua Roberto Burle Max, bairro Ceará. Indicação número 953/19, de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento Paiol, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: pavimentação da rua José Marcomim, localizado no distrito do Rio Maina. Requerimento número 572/19, de autoria do vereador Edson Luiz Nascimento Paiol, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe detalhadamente como é realizada a fiscalização da Prefeitura em relação ao trânsito de caminhões em nossa cidade. Como exemplo, na Avenida dos Imigrantes, distrito do Rio Maina, há intensa movimentação diária de caminhões carregados com toras de madeiras, dificultando a mobilidade urbana. Esses caminhões estão transitando com excesso de peso ou não? Por que a Prefeitura não fiscaliza esta avenida? Acontece alguma fiscalização por parte das autoridades? De nada adianta qualquer pavimentação quando se permite que as vias sejam destruídas por veículos com peso excessivo, ao que parece sem controle algum. Isso é rasgar dinheiro do contribuinte, pois a conservação além da economia aos cofres públicos evita transtornos quando a pista tem que ser repavimentada, porque não são instaladas placas alertando aos motoristas que não transitem por determinadas vias, sob pena de multa ou retenção do veículo até a regularização? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Edson Luiz Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para passar um videozinho ali. Eu quero que... Senhor presidente, isso aí é o nosso Rio Maina, passa diariamente aí em torno de 15 a 20 caminhões com esse peso.
né? E aí a gente está vendo a boa vontade do poder público de pavimentar as ruas, né? De asfaltarem as ruas. E aí a gente veja o quanto atrapalha o trânsito e a danificação da malha viária, né? Então, a gente faz esse requerimento solicitando ao poder público que coloque ali uma fiscalização, ou até mesmo placas, né, proibindo a passagem de veículos tão pesados pela malha viária da Grande Rio Maina, né? Sabendo que é uma malha viária antiga e que traz danificação, e isso, para os cofres do governo, é ruim. Então, fica aqui o nosso pedido do requerimento. Você dá uma parte, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Só para contribuir, também esse problema a gente tem na Avenida Caeté, com a Avenida Assembleia de Deus, onde foi gasto quase 3.800.000, e o asfalto está todo danificado por excesso de peso dos caminhões, aonde não tem, eles não respeitam o limite de velocidade, excesso de peso, andam à vontade ali, detonando todo aquele asfalto, aonde vai ter que ser refeito novamente. Então, acho que tem que ter uma fiscalização, ou nessa região ali da Avenida Assembleia de Deus, que façam um asfalto para excesso de peso, porque o asfalto que foi feito ali não é para esses caminhões trafegarem. Então, ou proíbe esses caminhões com alto peso passar ali, ou da maneira que está, nós vamos ficar sempre com o mesmo problema. Então, é isso que a gente pede para que o poder público, eu acho que até mesmo a DTT, né, para que faça a fiscalização, para que esses veículos que trafegam com excesso de peso, principalmente ali na Avenida do Rio Maina, ali, que também atrapalha no trânsito, mas está danificando a malha viária. Isso é o pedido do pessoal do Rio Maina, e a gente transmite isso aí através de requerimento, e queremos contar com o apoio dos nobres vereadores. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência, depois de 5 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Paiol, parabéns pelo requerimento, mas eu preciso fazer uma colocação muito importante. Eu sei que Vossa Excelência está na frente da questão do Porto Seco por geração de emprego e renda. Eu acho que esse requerimento seria interessante a gente fazer um direcionamento ao contrário, mas no sentido de tirar o trânsito pesado no centro do Rio Maina. Eu acompanho isso há uns 5 anos. O que acontece? Esses caminhões que passam ali, eles geram em torno de 250 empregos diretos de pessoas que vêm comprar no distrito do Rio Maina. Então nós temos que tirar o trânsito pesado da Avenida dos Imigrantes. Mas, em primeiro lugar, nós temos que dar condições de trafegabilidade para que esses veículos consigam chegar ao seu ponto final. Porque se nós simplesmente colocarmos uma placa lá, proibido o trânsito pesado, aí não vai passar matéria-prima, aí a empresa não vai trabalhar. Ela vai fazer o quê? Ela vai demitir os empregados. E o poder público tem a obrigação de criar um acesso, seja lá pela 447, seja lá pelo Laranjinha, mas assim, aí sim, depois disso sim, pode proibir o trânsito pesado, entendeu? Então eu gostaria, se o senhor pudesse, redirecionar no sentido de a gente pedir para que o município faça, cedo a parte sim, senhor. Correndinho para não ocupar muito. Na verdade, vereador Júlio, imagina, eu conheço ali e sei a empregabilidade que dá a empresa ali. Na verdade, o tráfego, quando eu digo tirar da Avenida Centenário, proibir que ele passe, da Avenida dos Imigrantes, proibir que ele passe,
é fazer com que ele vá ali por frente da Anjo, entre lá na Colonial, por ali. Não, perfeito. Nossa Senhora do Carmo. Não é tirar o Deus o livre, não é fazer com que ele saia do centro do Rio Maina, mas que tenha acesso pela Nossa Senhora do Carmo. Mas ali. então, o que eu sugiro para Vossa Excelência é que primeiro a gente entre com o pedido na Secretaria de Infraestrutura para que deixe esse trajeto pronto. Porque Perfeito. ali existem 2 conversões e uma lombada que são necessárias ser retiradas. Aí, em vez, a gente pode direcionar para a Secretaria de Infraestrutura, através da secretária Kátia, para que ela agilize o projeto para a gente tirar esses caminhões o mais rápido possível. Ok? Perfeito. Com a palavra o vereador Aldinei Portelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadores, até para contribuir um pouco com essa discussão, parabenizar o vereador Paiol pelo requerimento, e Vossa Excelência deu um exemplo da Avenida dos Imigrantes no distrito do Rio Maina. O vereador Feuze trouxe o exemplo da Avenida Caeté e da Avenida Assembleia de Deus. Nós temos aqui a Oswaldo Pinto da Veiga na Próspera, também tem a mesma situação, né? São vias principais dos bairros. A Avenida Assembleia de Deus, por exemplo, a Caeté e a Assembleia de Deus vai ser a continuação do anel do contorno viário. Haja vista que o projeto original não pode ser na sua etapa final ser concluída devido a toda a questão econômica e financeira que envolve das indenizações para contemplar o projeto final do anel do contorno viário. Então ela vai acabar servindo, por exemplo, a Avenida Assembleia de Deus e a Avenida Caeté como a finalização, a parte final do anel do contorno viário. Eu acho que é importante essa discussão, vereador Paiol, vereador Júlio, e concordo com Vossa Excelência. Acho que nós podemos fazer um requerimento no sentido de que o município providencie um estudo de maneira de apontar soluções para esses problemas, porque, como falei, não é só lá na Avenida dos Imigrantes, é lá na Avenida Assembleia de Deus, como o vereador Feuze trouxe, é na Avenida dos Imigrantes Poloneses, é na Avenida aqui, Oswaldo Pinto da Veiga, aqui na Próspera, na Presidente Kennedy, enfim, são várias vias do município que tem uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de comércios que precisam de uma atenção com relação a essa questão do trânsito pesado. Então, acho que nós precisamos fazer um requerimento nesse sentido, para que o município, para que a Secretaria de Infraestrutura, o Departamento de Trânsito, a Diretoria de Trânsito, possa elaborar um estudo. De repente já tenha, de repente já tem, não sei se já tem, mas que elabore um estudo apontando solução, vereador Zairo, solução para o que fazer, como fazer, de que forma. Pode sim, vereador. Eu acho que é muito importante, acho que é um assunto muito interessante a ser tratado por essa casa. Está de parabéns, vereador Paiol, que nós precisamos apontar assim, soluções para isso. Porque a questão da fiscalização, só me permite, a questão da fiscalização não vai resolver o problema. Pelo contrário, talvez, como o vereador Júlio falou, talvez pode ocasionar justamente o seguinte, aquele caminhão não vai mais poder passar por ali, não vai chegar matéria-prima lá na empresa, e aí acontece um problema que nós não queremos que aconteça. Você dá uma parte, vereador? Nós, inclusive, vereador, nós já tivemos falando com o Gustavo, inclusive o dono da empresa também esteve junto, isso o ano passado a gente já esteve lá falando com o Gustavo, e fizemos o trajeto lá, pela Colonial, e o único problema que tinha era entre a Nossa Senhora do Carmo e a Colonial, que tem uma curva muito íngreme que a carreta não faz, e que era para abrir aquela curva um pouquinho. Então já tem estudo ali sim, tá? Só para lhe informar. Não, é importante, mais uma vez repito, essa discussão é muito importante, e gostaria que fosse feita essa discussão não só pela questão ali do distrito do Rio Maina, mas sim toda a cidade de Criciúma precisa de uma atenção com relação a isso. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Agora tu vai para ela. Senhor presidente, eu acho que esse tema, quando se fala nesse assunto, logo me vem a palavra planejamento na cabeça. Eu acho que a cidade planejada, ela se organiza e evita
esses casos todos que estão acontecendo. Aqui na nossa região, como diz o nosso colega senador, quero dar os parabéns ao DTT e à Polícia Militar. Nós já estamos vendo as placas. Se você for lá no shopping da Próspera, já tem sinalização. Se você for na Praça da Chaminé, já tem sinalização. E é preciso, senhor presidente, diferenciar o trânsito pesado, vamos dizer assim, contumaz, esse de má fé, que se utiliza das vias e das rodovias dos bairros para encurtar caminho, isso é uma coisa, daquele profissional, daquele motorista que chegou da Via Rápida ali no shopping da Próspera e ficava totalmente perdido. Então, esse profissional, de forma alguma, ele é um motorista, ele está trabalhando, você tem que dar um jeito de orientá-lo, mas não penalizá-lo. São duas situações bem diferentes, pelo menos que nós estamos vivendo aqui na região da Mina Brasil de Baixo. São cenas hilárias, grotescas, de grandes carretas, trancando aqui essa região, mas é uma coisa impressionante. Mas tem muito espertinho, das 5 da manhã às 7 da manhã, encurtando o caminho, né, de propósito. Isso é uma outra situação. Então, nestes casos aqui, tanto o DTT quanto a Polícia Militar estão fazendo o seu trabalho, reduziu muito, mas muito mesmo, esse trânsito que não interessa ao cidadão. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que assistem em casa e acompanham aqui na geral. É questão de organização, né, logicamente, e identificação. O terceiro ano que eu estou aqui nessa Câmara, eu fiz em 2017, fiz em 2018, e agora em 2019 também, há 2 semanas atrás. Então, na mesma linha, vereador Paulo, parabéns pelo requerimento. Eu pedi lá para aquela região, quando era presidente também, várias vezes, pedi para os prefeitos, desde 2008 para cá, mais umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque eram feitas as pavimentações em lajota e parte em asfalto, e naquela região, vocês sabem, ali passou um bitrem, lá também passa muitos bitrens na nossa região. E esse final de semana, por exemplo, eu até peguei e mandei as fotos do que aconteceu para a secretária Kátia e para o menino Gustavo, da DTT. E mostrei a necessidade disso. Desses caminhões entram sem informação, né, onde arrasta e arranca o asfalto pena novo colocado dentro dos bairros. Ela não está, não digo nesse local lá do Rio Maina, mas dentro dos bairros não está preparado para esse grande peso, 60, 70, 80 toneladas. Então, há de sim botar essas placas informativas. Aqui nessa área, 4 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas, entende? Aí os motoristas vão vindo, eles 10 toneladas, que seja, né, o que está no Código de Trânsito ali, mas que identifique, o motorista não vai meter para dentro, porque também, logicamente, daí sim, é passível de multa, né? Porque se o motorista entra numa rua, ele está vendo assim, peso máximo 10 toneladas, como o senhor falou, o caminhão dele pesa 60 toneladas, ele vai entrar ali, se ele é tolo. Aí, logicamente, as pessoas vão estar em casa olhando, vão pegar, vão ligar para o 190, parou, estacionou, ou está passando ali, se ele pegar, aí é passível de multa, sim. Se tem a placa informando, dizendo que não pode, aí é passível de multa, né? Então, é questão de organização e identificação e colocação dessas placas. Parabéns pelo requerimento, inclusive também o próprio Gustavo da DTT já mandou que hoje aí ela foi para a 4ª linha, ontem ele passou, né? Que hoje ia mandar começar a fazer os estudos e levantamento daquela região lá. Por isso que a gente mostrou foto ali, né? Da coisa bem complicada. Inclusive, teve até uma foto que foi postada no grupo dos vereadores de um próprio tratoresteira do município em cima de um asfalto para carregar acabando com o asfalto inteiro. É complicado também. É isso aí. Muito obrigado pela parte aí. Parabéns, vereador Paiol. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 954/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto manutenção, limpeza e sinalização nas vias de acesso à mina de visitação localizado no bairro Arquimedes Naspolini. Indicação número 955/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto manutenção, patrulhamento e reposição de material e limpeza em todas as vias dos bairros São Domingos e Vila Maria. Indicação número 956/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande, assunto limpeza do lixo existente na entrada do bairro Recanto Verde, acesso pela rodovia Luiz Rosso.
Requerimento número 573/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa a relação dos 100 maiores devedores de IPTU do município de Criciúma, com lista especificando nomes e valores. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência, por 5 minutos. Vereador Aldinei Potelec, parabéns por essa proposição. É muito importante discutir essas dívidas. Eu vou dar um exemplo do que foi feito em 2017. Eu fiz um requerimento dos 50 maiores devedores de ISS em 2017, 2018 e agora em 2019 novamente. Aquela dívida que tinha em 2017 de 180 milhões, ela diminuiu bastante, entrou mais de 40 milhões nos cofres. A exemplo disso é muito importante, porque vai começar a dar essa exposição, né, e, logicamente, vai causar algum efeito de repente, de haver o pagamento, a entrada desse dinheiro nos cofres públicos. Né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Tem o imposto, logicamente que paga o imposto. Né? Então, esses apadrinhados, ou essas pessoas que ficam impunes, né, eles, no momento certo, vão ter que começar a pagar. Haja vista que tem muitas pessoas que estão recebendo em casa agora, do ano passado, já estão tudo sendo colocado em cartório, isso. Então, é muito importante saber se tem esse pessoal que deve há tanto tempo assim. Parabéns pela proposição. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 574/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para a pavimentação da rua Arapongas, localizado no loteamento Vila Natureza, bairro Cristo Redentor. Caso positivo, qual a previsão para execução? Caso negativo, há possibilidade de elaboração de projeto para a pavimentação da mesma? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 957/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto patrulhamento e revestimento com material adequado na rodovia Pedro Manuel Pereira, localizado no bairro Linha Batista. Era isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 103/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a pavimentar a rua que dá acesso ao centro comunitário do bairro Primeira Linha e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamentos ao plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos dos artigos 112 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 097/19, de autoria do vereador Moacir da Júri, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 5.832, de 6 de junho de 2011, que denomina a rua Jardelino Teodoro da Conceição. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras e Educação opinaram pela aprovação e encaminhando seu plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. E em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 0100, de autoria do vereador Moacir da Júri, que denomina Rua Casemiro Acácio Gomes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamento do seu plenário. Em discussão, o projeto.
Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do complementar do Poder Executivo, PLC-PE 030/19, de autoria do prefeito municipal, que modifica as disposições da Lei Complementar número 213, de 18 de janeiro de 2017, e altera a Lei Complementar número 316, de 11 de julho de 2019. A Comissão de Justiça e Redação opiniou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se ao plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação no dia 18 de 11 de 2019. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação liberada. Não, mas eu tenho que ir aqui. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jairo Casagrande. Senhor presidente, é um pedido para que a mesa encaminhe o que determina a Lei 7495/2019 e informe ao passo os representantes dessa casa na Comissão Municipal de Transporte, em cumprimento à lei. Obrigado. Será atendido em pleno, vereador. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC-PE 029/19, dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se ao plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do complementar do Poder Executivo, PLC-PE 031/19, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zonamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhamento ao plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 26 de novembro, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.